Fala, cientista, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é Cláudio Bonel. E hoje para um vídeo que eu vou falar de visualização de dados, tá? Vou utilizar o Power BI como nossa ferramenta de visualização de dados, mas a dica de hoje é sobre visualização de dados, tá? De tabela você vai aprender a criar um objeto no Power BI, que é o gráfico de pizza e o gráfico de rosca, mas o intuito é exatamente mostrar como você precisa ter muito cuidado quando você for utilizar esses objetos, ou o gráfico de pizza ou o gráfico de rosca, tá? Eu costumo dizer que a premissa é não utilizar nem o gráfico de pizza, nem o gráfico de rosca, porque eles têm uma visualização ruim. Eles não passam a informação como deveria ser passada de forma objetiva, de forma simples, né? Eu vou mostrar aqui para vocês por que isso acontece, tá bom? Então a premissa é, evite usar o gráfico de pizza ou de rosca, tá? Se tiver que utilizar, estude bem, tenha um trabalho de planejamento, de planejar bem, de levantar um requisito com o teu usuário, com o teu cliente, para entender melhor o que ele precisa, até para você gerar alternativas ao gráfico de pizza, tá bom? Então eu vou mostrar o cuidado, o porquê do gráfico de pizza e o de rosca serem objetos ruins de você mostrar uma informação e algumas alternativas, tá bom? Então, vou abrir o Power BI. Vamos lá. Power BI, esse aqui foi o objeto que a gente fez no último vídeo, que é o nosso KPI. Vou salvar aqui e abrir outro aqui. Beleza. Então, vamos lá, vou clicar aqui no objeto de pizza. Aqui. Com o objeto marcado. O objeto de pizza é muito simples, tá? É uma métrica, tem valor e uma categoria. Então eu vou botar aqui a categoria, vou botar aqui, por exemplo, a idade, que é a faixa etária de desempregos, tá? Esse modelo de dados é o que a gente vem utilizando em alguns outros vídeos, tá? Se você quer ter acesso a esse modelo de dados e ver como é que eu carreguei esse modelo de dados aqui no Power BI, dá um pause aqui, volta para ver os outros vídeos, tá? Mas vamos lá. Então eu vou pegar aqui a faixa etária e vou colocar aqui em legenda. Tá aqui, ó. Você pode ver que ele é até muito bonito, colorido, tudo mais, mas eu vou te fazer uma pergunta. Olhando rapidamente este gráfico, qual é a faixa etária com maior nível de desemprego, com maior quantidade de desempregados? Veja só bem, deixa eu só fazer um negócio aqui, vou aumentar um pouquinho aqui, só para ficar mais fácil a visualização para você que está de casa, tá? Beleza? Então vamos lá, olhando esse objeto, olhando esse gráfico, me responda rapidamente, qual é a faixa etária com maior quantidade de desempregados? Estou dando tempo para você pensar. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao olhar esse gráfico, eu fico na dúvida se a maior faixa etária com quantidade de desempregados é de 45 a 54 anos, 35 a 44 anos ou 25 a 34 anos. Por quê? Elas são fatias muito parecidas. Eu tenho que passar o mouse por cima aqui, ó, para eu poder ver qual que é a maior fatia. Em tempo tem, qual é a faixa etária com a menor quantidade de desempregados? Eu tenho o mesmo problema. Eu tenho aqui, ó, 65 anos ou mais, ou 16 a 19 anos. Elas são muito parecidas. E eu não consigo identificar rapidamente qual é a faixa etária. Quando eu mudo isso aqui para um gráfico de rosca, que é aquele donuts, né, que algumas pessoas chamam, que é esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico de pizza com um buraco no meio, a situação fica pior, né? Aí você não consegue identificar mesmo. Fica muito difícil. Só você olhando isso aqui, você consegue as confusões que fazem na sua cabeça. 65 anos ou mais e 16 a 19 anos são muito parecidos. 55 a 64 anos, 20 a 24 anos são muito parecidos. 45 a 54 anos, 35 a 44 anos e 25 a 34 anos são extremamente parecidos. Então é uma visualização ruim. Você não consegue passar a informação de forma simples, clara e objetiva. Lembrando, a gente está falando de visualização de dados aqui. Quando você fala de visualização de dados, você tem que saber trabalhar essa informação, saber como apresentar essa informação. Então, por exemplo, eu poderia substituir esse gráfico, dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Uma alternativa ao gráfico de pizza é o bom e velho gráfico de barras. Olha aqui. É gráfico de barra. Ops, desculpa, gente. Clicar no objeto e mudar para gráfico de barras. E aqui eu vou ordenar por quantidade de desempregados.
Deixa eu só aumentar essas informações para ficar mais fácil de você visualizar ali o tamanho da string. Então, olha só, isso aqui é uma excelente alternativa para você, em substituição ao gráfico de pizza. Aqui você consegue passar informação. Aqui está claro que a maior faixa etária, a faixa etária com maior quantidade de desempregos é de 25 a 34 anos. Ponto. Então, olha a diferença. Aqui eu consigo, de fato, passar a minha informação. Né? Fica mais fácil. Eu ouço muitas pessoas falando assim, mas o gráfico de barras é muito comum. Se é muito comum, é porque ele passa a informação de forma adequada. Né? Se ele é muito utilizado, é porque as pessoas conseguem extrair uma facilidade de exibir a informação para atingir um resultado esperado, correto? Então, gráfico de pizza, tá? Tá aqui, ó. Gráfico de pizza ou gráfico de rosca, ou donuts. Muito cuidado, tá? Isso aqui vale para outra coisa. Eu vou substituir aqui só para mostrar como é que é ruim. Eu vou agora tirar a idade, vou botar estado. Qual é o estado com maior número de desempregados olhando aqui esse gráfico de donuts, gráfico de rosca? Não dá para saber. Você vai ter que passar o mouse por cima para poder identificar, beleza? Ou o gráfico de pizza. Então você não consegue identificar aqui, ó, rapidamente, qual que é o estado com o maior número de desempregados, porque está tudo muito parecido. Você vai ter que passar o mouse por cima, um por um, e identificar qual que é. Ou exibir aqui o label, né? Exibir aqui, ó. Você vê aqui, ó, em detalhes dos labels, aqui. Então vamos botar aqui. Ali eu só estou com categoria, né? Então eu vou botar categoria e percentual do total. Pronto. Agora aqui eu consigo identificar aqui que Bahia é o maior. É o maior estado com quantidade de desempregados, né? Ou seja, eu tive que saturar a visualização. Mesmo assim, eu vou ter que olhar um por um aqui e ver qual é o maior número. Beleza? Olha a diferença aqui no de barras. Vamos tirar a idade aqui. Vou botar o meu estado. Pronto. Pronto. Tá lá. A Bahia já está em primeiro. Está no meu ranking. Posso fazer barras horizontais também. Não vai mudar nada. Vai fazer o ranking para mim. Às vezes uma simples tabela. Num caso desse aqui que é muito pequenininho, poderia ser uma tabela de dados. Ó, vou botar uma tabela aqui. Ó. Uma tabela. Está aqui. Está ranqueado. Fiz o meu ranking. Passei informação essencial. Lembrando, cara, menos é mais. O seu objetivo não é fazer um dashboard bonito. Não é isso, não é só um dashboard muito bonito. É um dashboard agradável, de fácil visualização, sem saturação, sem incomodar a leitura do seu usuário, com informações precisas e que atinjam o resultado esperado por ele. Ou seja, que responda os requisitos funcionais e solicitados pelo seu usuário lá no teu levantamento de requisitos. Beleza? Então, muito cuidado com o gráfico de pizza. Sempre busque uma alternativa. Um gráfico de barras aqui, por exemplo. Se for usar um gráfico de pizza, estude bastante a necessidade de utilizar. Procure sempre prover alternativas, principalmente se o teu usuário quiser um gráfico de pizza, mostre alternativas para ele. Mostre aqui o gráfico de barras para ele, que vai gerar o mesmo resultado. Tá? Não fica naquela, tá faltando um gráfico de pizza aqui na minha visualização. Não precisa, tá? Às vezes até só com duas categorias aqui já fica difícil de visualizar. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, o sexo, masculino e feminino. Aqui eu consigo identificar que o homem tem mais. Mas olha como é que é ruim a visualização dele. Isso aqui não faz muito sentido, né? Poderia ser pura e simplesmente isso aqui, ó, um card mostrando para mim, ó, a quantidade. Resolveu o meu problema, tá? Então tome muito cuidado quando for usar um gráfico de pizza. A premissa é não utilizar. Se for utilizar, entenda a necessidade de utilizar ele e mostre as alternativas para o seu usuário, para o seu cliente, ao gráfico de pizza, para eles verem como é possível você extrair informação de uma melhor forma, utilizando um objeto melhor. Como um gráfico de barras aqui, o tradicional gráfico de barras. Bom, esse é o objetivo da videoaula de hoje. Espero ter contribuído com a sua caminhada. Boas análises.